Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do IAQI, o podcast que traz discussões relevantes sobre o impacto da inteligência artificial na comunicação, no entretenimento e consumo. Hoje nós vamos explorar como a inteligência artificial está revolucionando as estratégias de marketing e os desafios para integrar essa tecnologia em projetos direcionados para um público cada vez mais consciente e exigente. Hello, eu sou Andréa Mello, especialista em Shopper Insights e apaixonada por inteligência artificial. E eu, Maurício de Paula, diretor de criação e fotografia. Sejam bem-vindos. A nossa convidada de hoje é uma profissional literalmente incrível. Ela é formada em marketing com MBA em gestão de negócios. Ela já liderou o desenvolvimento de estratégias de marketing na Unilever, na Nestlé, na Nespresso e na Caloi. Hoje, ela é Chief Marketing Officer, ou CMO, da Unidade de Negócio de Base Vegetal da Seara. Ela também é membro do conselho da Maeté, onde ela contribui para o desenvolvimento de iniciativas de sustentabilidade e inovação voltadas para o setor de cannabis. Camille Lau, seja bem-vinda ao IAQI Podcast. Muito obrigada, muito feliz de estar aqui com você. Estou amando a primeira temporada e muito honrada de ter sido convidada. Bom, obrigado. Que bom! Queria te pedir, sei que eu fiz aqui uma rápida apresentação sua, mas eu queria te pedir para entrar em mais detalhes e contar um pouquinho dessa tua trajetória profissional, da tua formação em marketing, até o cargo de liderança que você tem hoje na Seara. Muito bom. A jornada profissional começa há mais de 25 anos, uma formação numa área que se tornou minha grande paixão. Então, eu tenho uma primeira paixão, que é a publicidade, que é marketing, que é trabalhar com produto. E uma segunda paixão, que eu descobri há mais ou menos 12 anos atrás, que é trabalhar com o poder transformador do alimento. Então, começou lá na Nestlé, passei por algumas outras empresas e hoje na JBS, que é a maior empresa de alimentos do mundo. E esse grande desafio de transformar os sistemas alimentares para alimentar uma população super crescente aí até 2050. Um desafio enorme, onde a tecnologia vai ter um papel super protagonista. E essencial, né? Os desafios são tão grandes quanto as oportunidades. Camille, eu vi que você já tem 5 anos de experiência no mercado completamente novo, que é o mercado plant-based. Queria te pedir para compartilhar um pouco com a gente os desafios de atuar nesse mercado, porque imagino que quando você começou ainda era tudo literalmente mato, né? Continua sendo. Que bom! Na proteína vegetal não mudou tanto. Na verdade, é um mercado que mudou bastante. O mercado nasce da necessidade. A gente olhar para 2050, ver uma população crescente, um planeta com recursos limitados, a gente precisa descobrir novas maneiras de trazer a proteína para o prato das pessoas. A gente sempre vai ter um olhar de ter abundância de proteína, produzi-la de maneira mais sustentável e fazer com que ela seja acessível a todos. A JBS, como a maior empresa de alimentos e a maior empresa de proteínas do mundo, tem realmente esse papel de estar na vanguarda e desenvolver a nova tecnologia, os novos produtos. E aí a gente não está falando só da proteína plant-based, a gente também desenvolve proteína cultivada, a gente também trabalha com impressão 3D, então diferentes tecnologias que estão a serviço de alimentar essa população crescente. Nossa, que demais. Me conta um pouquinho dessa história do 3D. Impressora, né? Eu quero saber um pouquinho mais disso. O grande desafio que a gente tem no setor de proteínas alternativas é trazer uma maior produtividade. Tá. Da maneira como a gente produz hoje, a gente realmente tem alguma limitação. E quando a gente olha para as novas tecnologias, a gente tem mais desafios ainda pela frente. Perfeito. Mas a gente já consegue produzir de maneira otimizada. Então hoje tem o ciclo de vida, né, da produção da proteína e você consegue encurtar isso em ciclos mais curtos. Hoje a gente ainda tem um custo um pouquinho mais elevado para alguns produtos, para alguns já está igual nessa cadeia de produção. Tá. E aí você tem tanto a organização, essa arquitetura de ingredientes para usar na proteína, quanto como você vai imprimi-la. Às vezes você faz isso numa grande fábrica. A gente tem muitos produtos, por exemplo, dentro da linha de produtos congelados, que são produzidos com ingredientes diferentes, mas que têm o output da fábrica, o processo produtivo e o output muito parecidos com um produto de proteína animal. Tá. E a gente tem outras tecnologias, como a impressão 3D, por exemplo. Isso já está no mercado, a impressão 3D? Ou seja, o consumidor... Quase lá. Ah, ok. Tá quase lá. A gente tem trabalhado, acredito que no ano que vem a gente possa voltar para contar para vocês. Eu quero em primeira mão. Mas hoje a gente já está estudando a tecnologia para conseguir levar isso para o mercado. E aí é uma maneira, na verdade, não só de produzir a proteína, os ingredientes, a parte nutritiva que o alimento tem que ter, mas também customizar nutricionalmente a proteína que é ideal para você.
É nessa Nossa, linha que a gente tá trabalhando. incrível. Agora, uma dúvida. Essa técnica, né, de impressão de alimentos, que a gente já começa a ver nos eventos de tendência lá fora. Esse processo, ele é mais natural? Ele tem muito químico? Quais são as vantagens, digamos assim, as desvantagens dele em relação a um processo industrial tradicional? Na verdade, existe realmente uma arquitetura de ingredientes, então a discussão toda começa aí. Qual é o processo que é mais otimizado, mas quais são os ingredientes que a gente escolhe para conseguir construir um produto. Então, hoje, a gente consegue produzir a proteína plant-based, que é ali incrível, a marca incrível, através de produtos 100% naturais, um processo muitas vezes parecido com o processo de produção da proteína animal e toda a cadeia segue exatamente igual. O que a gente tem de desafio hoje é trabalhar uma questão de custo, que é uma principal barreira. Então, para alguns produtos ainda tem uma diferença de custo e, por consequência, de preço, que vai ali de 20% a 50%. Então, essa primeira barreira é onde está o principal foco do trabalho. Tornar os produtos ainda mais saborosos e gostosos. Hoje a gente já tem os produtos que são sensorialmente equiparáveis também à proteína animal. E tem uma questão do olhar para a cadeia mesmo, toda a cadeia de fornecimento, para garantir que hoje, a categoria ela cresce duplo dígito, mas ainda um duplo dígito baixo. No momento em que a gente precisar crescer, ainda mais que a gente tem uma cadeia de fornecimento sustentável para conseguir atender essa demanda. Então, são algumas frentes de trabalho. Tem as empresas ambidestras, né? E a gente trabalhando em mais de 2 ou 3 frentes aí. É um projeto de longo prazo. Cá, e me diga uma coisa. Eu sei que você que lançou a marca Incrível, né? O próprio nome já é sensacional. Eu imagino que isso foi um desafio enorme, né? Principalmente para uma empresa que vem da proteína animal, né? Ou seja, é a maior empresa de proteína animal do mundo. Como é que foi isso, essa questão da cultura dentro da empresa? Conta um pouquinho disso pra gente. A linha Incrível, ela já existia quando eu cheguei, mas ela era uma submarca da Seara. E aí, ao longo do processo mesmo de rebranding da marca, a gente identificou que o negócio tinha potencial para ser uma spin-off, se tornar um negócio independente. E daí a intenção de realmente tornar a marca independente. Então, ao invés de linha Incrível, uma submarca de Seara, ela se tornou uma marca e um negócio independente também. O olhar para a categoria é sempre para esse potencial futuro que ela tem. Sendo a maior empresa de proteínas, é quase que uma obrigação, mas também é muito interessante ver como realmente os investimentos fluem para essas frentes de inovação. Então, a empresa tem muito um olhar de diversidade geográfica e um olhar de diversidade proteica, porque é o que vai acontecer com o nosso prato. Invariavelmente, aí falando como consumidora, pessoas que somos, a gente vai transitar por escolhas alimentares diferentes. Dentro da vida, dentro de uma fase, dentro de um dia, a gente vai fazer escolhas diferentes. Então, uma empresa do tamanho da JBS, ela não pode escolher uma categoria para atuar ou definir o que as pessoas vão comer. Ela tem o papel de prover essa diversidade toda de proteínas. Então, é um trabalho muito interessante. Operar geograficamente é interessante, porque o Brasil, ele está no momento da proteína vegetal, plant-based. Os Estados Unidos estão num momento completamente diferente. Então, aqui a gente tem menos de 1% de penetração, os Estados Unidos teve um pico, recuou, e a gente tem um mercado na Europa, do qual a gente se alimenta muito de informação, novas tecnologias e melhores práticas, que tem mais de 40% de penetração nos lares. Quero aproveitar que você falou de mercado, porque era justamente o ponto que eu ia puxar aqui para a conversa. Queria te pedir para compartilhar com a gente como que você tem sentido a evolução do mercado e aí entendendo que esse mercado tem um pilar que são as empresas de varejo, né, os supermercados que levam esses produtos para a população, mas que também essencialmente faz parte dele o consumidor, né, o quanto o consumidor evoluiu ou se abriu para a descoberta, para o consumo desse tipo de produto nos últimos anos. Para o plant-based especificamente, que é a tecnologia que já está disponível no mercado, né, há quase 5 anos, existe um pico de experimentação na pandemia, pela revisão dos valores, tudo que a gente estava vivendo. Então, esse foi um momento realmente muito interessante para a categoria, muito dinheiro injetado nas startups, muitas pessoas repensando seus comportamentos e as suas escolhas alimentares, e isso catapultou, de fato, nos mercados ainda não maduros, elevou consideravelmente o interesse por esse tipo de produto e experimentação. Mas a tecnologia ainda não estava no seu máximo. Então, eu diria que se a gente estava lá na primeira geração, agora a gente já deve estar na 5ª geração, entrando na 6ª ano que vem. Então, muitas pessoas experimentaram, gostaram, se adaptaram. O fato é que, volta de uma pandemia, a gente volta para a rotina. Volta a querer sabor, volta a querer praticidade. E é um erro a gente acreditar que um produto plant-based ele está voltado para saudabilidade e sustentabilidade, porque ele consegue entregar
muito sabor, muito prazer e muita praticidade. Essa necessidade de reimaginar a categoria, de reinventar de onde ela nasceu, vem daí. Como que essa categoria pode pegar carona em outras tendências, em outros interesses e desejos que o consumidor já tem. Não necessariamente está ligado a ser plant-based ou não. Não é sobre o que o produto é, mas é o que o produto faz por você dentro de uma dieta diversa. Então aqui, pelo que eu entendi, um dos grandes desafios hoje para esse mercado é mostrar para o consumidor que o produto vai além da saudabilidade. Mudar a forma com que o consumidor olha para esse produto e percebe esse produto. Fazer com que ele entenda que, na verdade, ele não precisa abrir mão do que ele já gosta. Ele pode ter o aporte de coisas que ele deseja. E, by the way, esse produto é plant-based. Mas a gente não começa a discussão necessária. A tônica não está necessariamente no ser plant-based, mas no que ele faz a partir do momento que ele é. E o varejo tem um papel super protagonista aí, porque de fato é onde as pessoas vão buscar a novidade ou onde elas vão reproduzir um comportamento automático que a gente tem a missão de quebrar. Sim, de fazer aquela compra sempre dos mesmos itens, nos mesmos lugares, né? E eu vejo que a comunicação também é muito diferente, né? Falando de incrível, eu vejo que foca bastante também na questão do público jovem. Isso é proposital? Como é que foi pensado isso? Na verdade, Mal, a gente tem uma necessidade de atender públicos muito diversos. Ainda que exista uma aderência muito grande da categoria em veganos, vegetarianos, pessoas mais jovens, existe uma proposta de valor da categoria que é muito interessante também para pessoas mais velhas, que tem uma restrição ao consumo de colesterol, por exemplo. Para mães que estão escolhendo os primeiros produtos congelados que vão trazer para o prato dos filhos, olhando muito para essa necessidade da praticidade. Então, o que eu acho que é mais interessante da categoria é que sim, ela nasceu num lugar muito especial e a gente aprende e troca muito, mas a gente está conquistando novas populações, o que é muito interessante. Então, hoje eu tenho a dificuldade de dizer, é com esse target que a gente vai falar, porque justamente a proposta de valor ela é muito diversa. A proteína, o centro do prato, ele é muito diverso. O que ele representa para mim, o que representa para você, para alguém que faz esporte, para alguém que tem mais idade. Então, é a parte mais interessante e também a parte mais desafiadora de trabalhar com a inovação no centro do prato do brasileiro. Porque eu vejo que vocês estão muito presentes sempre em shows, uma ativação de marca muito próxima, né, da galera. O festival, ele é, pra gente, uma grande oportunidade de gerar experimentação no momento que as pessoas estão muito abertas a viver experiências diferentes. E é um lugar onde a gente vive o propósito também. É muito difícil falar do alimento sem mostrar, sem experimentar. Falar de uma categoria que as pessoas desconhecem é ainda mais difícil do que dizer, olha, é isso aqui, é gostoso. Então, pra gente é uma oportunidade de levar esse build, que é o cachorro-quente, que é a porção. Tem muita gente que come com a gente nos festivais e vai embora e não entende o que exatamente é. As pessoas acabam escolhendo e falam, eu comi ali um empanadinho, um cachorro-quente. E não Mas sabia. você entendeu que era 100%? Não, eu só entendi que era gostoso. Tá. E pra gente, a gente entende que é parte já do trabalho sendo feito. Né? E uma maneira também de democratizar o acesso, Perfeito. de dizer, a gente tá em todos os lugares, a gente tá no supermercado, tá na feira de gastronomia, tá dentro de um grande festival. Eu vejo não que limitar o acesso a uma coisa muito nichada. É um lugar para ser visto, ser falado, Perfeito. levar uma experiência eu também. vejo que vocês estão praticamente quase em todos os festivais. Tudo que tem contato com o consumidor, vocês estão lá, né? É isso. E se alinha muito com esse objetivo que você falou, de desconstruir a forma que o consumidor olha para essa categoria, para olhar para ela no momento de diversão, de prazer, né, de descontração, uma comida descomplicada. Essa jornada de descobrimento, ela é muito interessante. A gente conversa bastante com o consumidor para entender. Vem de uma indicação, vem de uma experiência. Invariavelmente, os heavy users, os que vão assimilar a ideia da categoria mais rápido, são os que experimentaram antes de entender. Você não precisa vir com muita teoria. Fala, vamos comer, me fala o que você acha, e aí depois, se você quiser, eu te conto como é feito. Inclusive, na nossa embalagem, no momento do rebrand, a gente fez questão de dizer quem somos, de onde viemos, o que a gente se propõe a fazer. Mas essa história só faz sentido se for gostoso, se for saboroso, se estiver disponível no lugar que você tá, por um preço que você pode pagar. Antes da gente entrar aqui um pouquinho na questão da inteligência artificial, eu ainda quero trazer um outro ponto aqui. Porque, a gente falar de incrível é uma coisa que a gente tem alguns diferenciais. Mas eu sei que você é responsável
para uma área muito grande. E aí eu vou colocar 2 comparativos, né? Você fala de incrível e você fala de delícia. Como é que é isso dentro da cabecinha, dentro da companhia, né? Uma hora você tá virando a chave o tempo inteiro, porque são consumidores completamente diferentes. Como é que funciona isso? Pois é, esse é o maior desafio da minha carreira. Não tenho a menor dúvida. Aí a gente volta para o modelo da ambidestria, né? Das organizações, que é o mais desafiador, é o mais difícil. Ao mesmo tempo que você tem uma categoria que tem menos de 1% de penetração, que está nascendo, e você precisa de um olhar para o consumidor que ainda não sabe o que ele deseja, ele nem sonha que ele vai precisar em 2050, ninguém acordou hoje preocupado com o que vai comer em 2050. A gente tem margarinas, que é uma categoria com 97% de penetração. Sou responsável por delícia, a gente tem 12 marcas no total do negócio. É a categoria mais complexa, já trabalhei com categorias grandes, não gosto de dizer que é comoditizado, porque eu acho que daí é muito a incompetência de quem está operando a categoria, dizer que é tudo muito igual, porque sempre tem espaço para diferenciação, mas é um desafio imenso. E aí 97% de penetração não é que tem um consumidor diferente, tem todo mundo, tem todas as classes sociais e todas as regiões e todas as especificidades. Em um lugar você concorre com um tipo de produto que é diferente, um lugar é óleo de soja, outro lugar é banha de porco, e aqui é um consumidor mais velho, e aqui um lar maior ou um lar menor. Então é uma categoria extremamente interessante e muito mais interessante lidar com as duas coisas ao mesmo tempo, com essa ambidestria corporativa. Eu gosto. Nem todo dia começa bem, mas todo dia pode virar uma delícia. Delícia com creme de leite faz o que é bom ficar ainda melhor. Prove a delícia que a vida pede. Particularmente. Ou seja, a Camis, ela é multi. É. Né? Não só é incrível, Eu né? vou dizer, Exato. a gente vai entrar nessa conversa aqui, mas quando eu penso no potencial da inteligência artificial para a minha vida, Aham. eu acho que ela vai facilitar muito esse trabalho aí. Ó, eu já De ia ser puxar. multi-eu. Eu já ia sequestrar essa pauta. Ainda bem que você falou que ia fazer a última pergunta, mas eu tava na hora de sequestrar a pauta. Porque eu queria perguntar, Camille, como que a inteligência artificial assim, entrou na sua vida? Se foi algum projeto, se foi através de alguma ferramenta, quando que você teve assim contato com essa tecnologia e percebeu o potencial dela? Eu demorei um pouco para entender o potencial depois que eu vi pela primeira vez. Eu acho que, como muitas pessoas, no primeiro contato me assustei. Em 2022, no SXSW, estava assistindo uma palestra da Esther Perel. É verdade, você foi. Eu fui em 2022 e em 2023. Então foram 2 pontos de contato bem diferentes. No 2022, eu estava tentando entender o que ela era. E eu não entendi. A primeira coisa que eu entendi foi o que ela fazia. E eu falei, tá bom, eu vou pegar isso. Porque entender o que ela era muito complicado pra mim. Eu falei, então eu vou pegar o que ela faz, que isso consigo assimilar. E quando eu vi o que ela estava fazendo, foi esse multi-eu aí que eu pensei. Eu falei, nossa, ela se duplicou. A Esther Perel estava falando sobre um paciente, alguém que estava simulando uma conversa com ela no chat GPT. E eu falei, eu preciso disso. Porque eu não vou dar conta de tudo, então se eu puder, né, multiplicar, eu pensei muito nesse olhar da produtividade. Então foi assim que ela entrou, já num exemplo prático, onde eu entendi, num primeiro momento, como a minha vida, e o olhar sempre do eu primeiro, né, antes do coletivo, eu entendi como a minha vida ia ser transformada, ia trazer mais produtividade. Eu falei, é isso, eu preciso aprender mais sobre isso. E aí, num segundo ano, daí já através do olhar do Ian Craft, no mesmo evento, daí eu olhei para o potencial que ela tinha para o corporativo e para os times. E aí minha cabeça, assim, expandiu de uma maneira enorme. E eu falei, é agora. Então eu fiquei um ano estudando, entendendo, lendo. E esse ano, em março, eu falei, não, é agora. Eu falei, agora que a gente vai começar a fazer, sem entender, sem muitas regras. Peguei as pessoas do time, eu falei, a gente vai começar a operar. Então foram esses 2 momentos no tempo. Um dia é assustador, mas parece interessante. No outro, tô atrasada. Vamos começar. E aí, bom, resgatando um pouquinho desse lado do assustador, me conta um pouquinho. Você ficou assustada no sentido de que preciso correr, preciso entrar no trilho? Ou tipo, isso aqui vai substituir meu trabalho? Como é que foi essa questão do olhar assustador para ela? Ao mesmo tempo que eu pensei, nossa, isso vai mudar bastante ainda para mim, num viés individual, eu pensei, isso vai ter muitas implicações. E aí começaram a aparecer, né, as primeiras campanhas, projetos, utilizando
A minha cabeça ela vai muito longe, tá? Então, não vamos, as pessoas que ainda não se aterrorizaram, não vamos só pelo meu discurso. Mas eu comecei a pensar isso, tá? Então eu me duplico. Então as pessoas podem falar comigo quando eu não tô. E aí eu não tô. E se eu morrer? Olha onde chega, né? Sim. E se eu morrer, então eu continuo existindo. E depois, assim, todo o meu conhecimento e tudo que eu alimentei a inteligência artificial com, passa a ter uma validade. Isso tem valor depois que eu não estiver mais aqui. Como que eu cobro por isso? Então, a minha cabeça ela veio muito mais por esse olhar de falar, não existe uma regulamentação. Sim. Eu entendi o que pode ser feito, mas eu não entendi ainda como isso exatamente vai funcionar. Então, foi o susto do é possível, mas ainda não entendi como fazer. Tá. Agora, fazendo, tá começando a clarear um pouquinho mais, mas não é que tá clareando tanto assim. Camille, queria te pedir para compartilhar com a gente como que tem sido essa adoção da inteligência artificial junto com a tua equipe. Se vocês já têm aplicado em projetos ou em algumas etapas específicas do dia a dia e da rotina de vocês. Olha, eu vou dizer que o cronograma de implantação ele tá bem mais acelerado do que eu imaginei no começo. O primeiro momento foi esse momento de upskilling, de entender que todo mundo precisava ter um mínimo de conhecimento das principais ferramentas, o que já estava sendo produzido. Então teve esse primeiro momento de aprender, e aí a gente entendeu que teoria não funcionava muito bem, que a gente precisava operar. Alguns do time, mais early adopters, abraçaram a tecnologia e aí começaram a produzir mesmo, entender o que dentro dos nossos processos poderia ser feito. E aí do upskilling a gente foi para um olhar de inovação, de processos, inovação de produto mesmo, e a gente começou a pensar que tudo que a gente estava fazendo poderia ser potencializado, e aí a gente entrou no modo Copilot. Tem uma ferramenta, Copilot, né, da Microsoft, que uma pessoa do time usa, mas a gente entendeu que a gente deveria operar desse jeito. Isso é tudo que a gente sabe. Agora vamos trazer a inteligência artificial como um parceiro, então dando exemplos desde quero um insight para uma inovação. Então vamos fazer o prompt de todo o mercado e a gente vai criando ali os chats por temas e a gente vai alocando ali informação, a princípio às vezes sem nenhuma intenção, mas a gente vai preenchendo. E depois a gente começa a fazer as perguntas já. Então, desde tenho uma ideia para uma potencial inovação, legal, qual é a defesa que eu faço? Como deveria ser esse produto? E a gente vai imputando mais dados. Então, a gente saiu do upskilling, foi para um potencial de inovação. Agora, eu acho que a gente está começando a explorar, de fato, o potencial máximo assim, de criatividade, porque a gente já está tendo o output. Então, a gente não fica só trocando e validando, mas a gente já começa a ter projetos que, de fato, estão saindo. Então, eu tenho desde projetos que acabou de sair, a gente acabou de construir o briefing, copilotando com inteligência artificial, de projetos que começam a ser desenvolvidos pelo time de P&D, como o time de P&D usando a inteligência artificial para romper as barreiras de desenvolvimento que até então a gente tinha, e com a inteligência artificial a gente passa a não ter mais, porque eu não dependo só do conhecimento. Imagina para uma tecnologia de alimentos, uma categoria inovadora, é muito que a gente conhece, mas ainda não é tudo. Então, quando a gente começa a potencializar com a inteligência artificial, acelera o tempo, acelera o projeto, acelera a quantidade de ideias também. E aí, então, você já tem, inclusive, equipes trabalhando de forma integrada, equipes diferentes trabalhando de forma integrada com a inteligência artificial. A gente já tem, pensa sempre no squad, né? Tentando trazer um pouco do conceito que eu aprendi lá com o EMB Craft. O squad é multifuncional, cada um entende bastante da sua função e essas funções individuais são potencializadas pela inteligência artificial. Então, vou dar um exemplo. A gente até teve uma situação há algumas semanas. Eu recebi um material, eu usei a inteligência artificial para criticar o que eu tinha recebido, devolvi as perguntas para o time usou a inteligência artificial para responder as minhas perguntas. E eu falei, então tá, então a gente tá fazendo uma careação, a gente tem como um conciliador aqui dentro desse processo. Então, isso é o aprendizado. Claro. Eu uso só para criar o material, eu uso para criticar, eu uso para fazer perguntas. Dificilmente hoje eu leio, por exemplo, um relatório de resultados que eu produzi sem fazer para mim mesma as perguntas que eu sei que eu vou receber numa reunião de resultados, porque eu quero saber quais são essas questões. E aí eu posso direcionar para o time e daí segue. Tem pouquíssimos processos hoje que a gente tem dentro da área onde a inteligência artificial não entra em algum momento. Muito ainda nesse back of the house, na cozinha, a gente está trabalhando muito no back-end. Alguma coisinha ameaçando realmente ir para o front-end. Nada consumer facing ainda, nada de criativos, porque a gente ainda está numa discussão ética, conceitual de se a gente quer fazer isso ou não. Esse é até um ponto que depois a gente vai trazer essa questão que a gente vê que os clientes, de fato, eles estão muito preocupados com essas questões de direitos autorais, questões éticas, né? Porque ainda é uma das coisas que a gente sabe, né? Que foi coletada uma série de informações. São informações que, né, alguém desenvolveu e aí como é que fica isso? Me fala um pouquinho dessa preocupação de você. O ético pra gente, Mal, ele é inegociável. O ético é inegociável.
Mas tem algumas questões que não são só éticas, mas são assim, por exemplo, uma categoria como margarinas que a gente falou. A categoria existe há anos, ela transita também no imaginário, no emocional das pessoas. Contou histórias, fez parte da vida de brasileiros, famílias. A gente tem expressões relacionadas à Doriana, por exemplo, que é uma marca nossa. São marcas que elas estavam até, quando a gente começou a fazer o trabalho de rebranding delas, em busca dessa verdade, da existência, de um propósito de existir. E daí, no momento em que a gente opta por ter uma genuinidade, dizer uma verdade, não é só uma questão de ética, mas a questão é para toda a marca fazer um post de uma imagem com inteligência artificial. A gente quer a verdade na imagem, a gente quer a foto, a gente quer aquele momento, a gente quer que ele seja o mais verdadeiro possível. Então não é só sobre direitos autorais, porque isso a gente poderia resolver, mas às vezes para aquela marca que explora aquele território, que fala com aquele consumidor, isso não faz sentido. Pode gerar um questionamento, enfim, não é a nossa verdade. Pode ser para algumas e pode ajudar em alguns processos. Então, para dentro da cozinha, a gente está conseguindo trabalhar muito bem. Para fora, a gente está se questionando o quanto a gente realmente quer usar. Não, e até porque muitas das vezes é o que a gente fala, né? No momento que a gente tá, não é que a inteligência artificial ela vai substituir todo e qualquer processo. A gente sempre fala da inteligência artificial, hoje ela tá num processo muito de potencializar e não simplesmente substituir. É isso. Para as nossas marcas, talvez nesse momento não faça sentido ter um filme feito com inteligência artificial, mas que eu já estou usando para substituir o Animatic nas aprovações internas para poder ter ali o filme mesmo e para rodar, né, as pré-validações de filme antes da gente ir para o ar. Todo esse processo de aprovação, ele é muito facilitado, muito rápido, muito mais simples e mais produtivo. Tá. Mas na hora de produzir, aí a gente quer aquele craft que você sabe muito bem. Que demais, né? Aquela carinha da fazenda. A receita da nossa culinária vou te contar agora. Machuchada, maniçoba, galinhada, pato no tucupi e linguiça com batata, vê! Baião de dois e tem arroz de cuchá, carne de sol, cuscuz e vatapá, sim. Bolo de macaxeira, de fubá, de tapioca, pé do moleque, fundi de paçoca, cocada de forno, arroz doce, queijadinha, queijo de coalho, milho verde, paçoquinha, primor. É uma questão de sabor e de primor, claro. Primor, o sabor que conta. Mas eu gostei muito dessa reflexão que você trouxe, Camille, porque eu acho que é uma reflexão essencial para todo profissional e para toda empresa. Não simplesmente adotar a inteligência artificial, porque ela tem um potencial gigantesco e muitos usos, mas você sempre se questionar o quanto faz sentido para mim, ou para minha empresa, ou para o meu produto, usar essa tecnologia, de que forma e em qual momento. É isso. Porque até para as margarinas, pelo que você comentou, no back-end, né, no desenvolvimento de uma estratégia, num estudo de mercado, faz sentido a inteligência artificial estar. Mas na interface com o consumidor, mostrando, né, imagens representando aquele produto e como que ele é usado na rotina, não faz sentido, porque ali a verdade é importante. E eu acho que cada empresa, cada pessoa vai ter sua própria resposta, mas essa reflexão é essencial. Ela tem um super valor. E ela vai potencializar muitas coisas. Mas é isso, eu tenho um produto de verdade, que as pessoas comem de verdade. Eu quero que elas entendam de verdade o que é a proposta do que a gente está querendo passar. Como que eu vou usar um filme ou uma imagem que não reflete exatamente aquilo? Mas é claro que eu posso usar a tecnologia para falar essa sensação que eu gostaria de passar. Mas se eu não consigo produzir na verdade, eu não consigo entregar no produto da verdade. E aí quem se interessa? Queria te pedir agora para a gente voltar no ponto que você acabou de mencionar, para você contar com um pouco mais de detalhes para quem está ouvindo a gente. Como que vocês usaram inteligência artificial nesse processo de bastidor, de desenvolvimento, né, do Animatic, de um monstro, de um protótipo ali de um filme, para provar de onde veio a ideia, quem ajudou, vocês fizeram internamente, teve algum parceiro? Conta um pouco como foi esse uso. Esse projeto é um projeto legal porque a inteligência artificial, de fato, entrou em vários momentos. A gente teve o primeiro momento de processar informações da categoria. Não é uma categoria comoditizada, mas é uma categoria de baixa diferenciação. Então, a gente coloca muitas mentes para trabalhar num processo de planejamento e aí a ferramenta funciona super bem. Para a gente ir trocando aonde que a gente encontra uma via de diferenciação. Então, já nessa primeira etapa, já tem o uso da ferramenta. Depois, na construção de roteiro, naturalmente, vocês sabem disso muito melhor do que eu. Ainda precisa existir a verdade, a crítica humana, a intenção inicial, ela precisa partir mesmo de uma verdade, ser genuína. E depois a gente pode usar a tecnologia para potencializar isso também. E aí, quando a gente começou a desenvolver os Animatics, a gente começou a desenhar cenários possíveis. E a gente vai para as rodadas de aprovação dentro de uma empresa
são subjetivas. A interpretação, ela é muito subjetiva. E às vezes um animatic ou um monstrinho que é feito ali mais na coxinha de retalhos, é difícil da gente passar a ideia. Se eu pudesse, eu produziria para mostrar. O custo disso inviabiliza totalmente. Como eu tenho mais de um cenário, também não dá para ficar investindo tanto tempo em dinheiro. E aí entrou, de fato, a tecnologia para falar, então tá bom, então vamos usar a tecnologia para produzir mais de um cenário. E aí a gente vai conseguir aprovar, mas em cima de uma execução que é muito próxima da ideia que a gente quer passar. E a gente produziu, e aí a gente falou, é esse humor, é nesse momento. E isso, de fato, as outras ferramentas que a gente tinha não ia ajudar a gente a construir. E a gente falou, bom, já que a gente tá com o filme montado, ainda, né, com a boquinha, vamos aproveitar para testar o filme para entender se ele funciona ou não. E aí a gente já rodou pré-teste de filme com o consumidor, usando o filme feito com inteligência artificial. Demais. E na hora de rodar, aí a gente deu um show natural. E aí sempre tem os parceiros envolvidos, sim. Então Claro. O time interno é responsável por esse primeiro insight. A agência já entra no momento de maturação, ideação e um protagonismo enorme no momento de produção. Trazer as ideias, ferramentas e soluções para os desafios que a gente tem. Então o problema é interno, o parceiro é externo, e aí a gente acaba usando a tecnologia para resolver esses dilemas. Nem todo dia começa bem. Mas todo dia pode virar uma delícia. Delícia com creme de leite faz o que é bom ficar ainda melhor. Prove a delícia que a vida pede. O que vocês mais usam? Na questão de planejamento ou mesmo desenvolvimento, vocês usam o quê? Hoje, ChatGPT, dentro como da tá? área de inteligência de mercado, o Copilot, Perfeito. inclusive porque a gente está programando, então a gente até falou, poxa, qual é o benefício para isso de uma corporação? Hoje eu tenho uma pessoa muito jovem no time, com potencial absurdo, alô, Mateuzinho, Tá. e ele está aprendendo a programar usando o Copilot e usando o ChatGPT. Então poderia pagar um curso, ele ia se formar e na verdade ele está aprendendo fazendo, ele já entende um pouco, ele vai potencializando o conhecimento. Então ele tem uma curva de aprendizado excepcional usando a ferramenta. E vai trocar o pneu com o carro andando, é Vai isso. colocar. Né? E assim, isso não é da geração, mas assim, dessa pessoa que vai atrás e que não precisa de um grande curso, tempo e formação para aprender a fazer e surpreende a gente todos os dias. Então já neste momento, no momento que surge o insight, a gente já tem a utilização da ferramenta. E aí tem processamento do insight. Então vamos desenvolver a inovação. Vamos olhar para o produto, vamos olhar para a embalagem, para o mercado, o que muda no planograma. Aí já começa a entrar. A princípio a gente vai fazendo os questionamentos e respondendo. Tá, tem uma ferramenta de inteligência artificial para validar a embalagem. A gente usou para Incrível. Tem uma ferramenta de inteligência artificial para validar o planograma. A gente já usou. Então, parte de ferramentas básicas de trocas do dia a dia, e aí você vai descobrindo que tem outras que a gente usa com menos frequência para questões muito pontuais. Tá. Mas é no fazendo que a gente vai descobrindo também o potencial que as ferramentas têm. Hoje, assim, o uso é individual ou a companhia, ela disponibiliza a questão desse acesso para vocês, porque né, a gente sabe que para extrair o maior potencial tem que ser pago. A gente estava operando no modelo Bring Your Own Gratuito. AI to Work. Traga sua própria inteligência artificial a que você escolher. E algumas semanas atrás, a gente de fato decidiu ter o plano corporativo. Perfeito. A gente faz o investimento, os treinamentos, cursos pontuais, né, para potencializar Legal. o conhecimento do time. O que a gente ainda acredita que falta? Os guidelines para operar. E aí tem um time multifuncional, envolvendo jurídico, envolvendo TI. Essas discussões estão muito começando agora. O que a gente pode, o que não pode. O que a gente sabe, informações sensíveis, a gente não pode operar através das plataformas, e aí sempre garantindo o sigilo, né, das informações internas, mas as informações que estão disponíveis e podem ser trabalhadas lá. Então, a gente já não trabalha mais no traga sua inteligência artificial, a gente já discute quais ferramentas a gente vai utilizar, mas ainda falta um guideline corporativo de utilização. Inclusive, estou aceitando recomendações, indicações. Se alguém tiver esses guidelines para compartilhar, acho que é um momento interessante para ter essas trocas. É isso aí. Quero puxar aqui um fiozinho que você compartilhou de como vocês usam IA no dia a dia, que é para processar dados, né, para tirar insights desses dados. Conta pra gente um pouquinho, Camille, como que vocês têm usado, se você puder compartilhar alguns insights, não sei, inusitados ou diferentes, que se não tivesse essa ajuda ali da IA, vocês talvez não conseguissem chegar
na mesma solução ou numa determinada leitura específica de dados? Eu acho que a gente tem casos em P&D, então hoje, né, para desenvolvimento, principalmente 2 categorias, independente do tempo de maturidade, são categorias que demandam muito um pensamento de inovação. Essa descoberta do insight facilitado, mas isso é 10% do problema. O restante é você conseguir desenvolver, colocar um produto de pé. Hoje a gente fica restrito, até ontem, restrito ao conhecimento técnico do time, então eu tinha que formular um briefing e invariavelmente eu poderia receber uma resposta dizendo, olha, a gente não consegue fazer. Tem um exemplo, por exemplo, alguns ingredientes que a gente tem nos produtos que a gente quer substituir. Ah, não temos esse ingrediente para substituir. Mas se eu estou lendo todos os relatórios de todas as feiras, todos os lançamentos, reporte de resultado de todas as empresas de ingredientes, a gente sabe tudo o que está sendo lançado e as aplicações. Eu não dependo de alguém pegar um avião, ir para uma feira, dar a sorte de passar na frente do stand de um fornecedor de ingrediente e entender que tem um substituto para metilcelulose. A gente vai descobrir isso com um prompt feito, né, alimentado, enfim, feito de maneira qualificada. E aí o não dá, ele já não existe mais. Talvez não exista essa informação hoje, Sim. mas a gente vai deixar o prompt buscando e quando ela aparecer, eu consigo utilizar. Então, acho que tem essa, na descoberta mesmo, tá bem no comecinho da cadeia, na inovação de um produto, e tem o consumer facing lá, para fazer o produto chegar, eu dependo de uma cadeia de distribuição. A gente não é dono de toda a cadeia, então dependo de um distribuidor, dependo do varejo, dependo do vendedor, dependo do comprador, de várias decisões que vão sendo tomadas aí ao longo dessa cadeia. E hoje a gente tem um nível maior de inteligência para operar, e inclusive ouso dizer que isso pode transformar o modelo de negócio e se transformar num serviço da indústria para o varejo, se a gente conseguir operar isso muito bem. Ótimo. Muito bom. Puta aplicação da inteligência artificial para mudar a forma com que essa cadeia, essa jornada é construída, e lá no final quem se beneficia é o consumidor. De fato. Hoje o que impede, então, no nascimento de um produto é muito importante, mas é isso, ter o produto é só ter o produto. Eu tenho, meu concorrente tem, outras indústrias têm. Como que eu trago para o varejo o benefício disso através de um serviço? Então eu já passo a não ser o provedor do produto, mas sim de um serviço, e num JBP, num Joint Business Plan, num contrato de trabalho que é firmado entre indústria e varejo, eu consigo agregar muito mais valor a partir do momento que eu tenho inteligência operando a favor do nosso negócio. Então, eu não preciso que o vendedor diga o que precisa ser vendido, eu não preciso que o promotor diga o que precisa ser reabastecido, qual é o preço que precisa ser ajustado, porque a gente está usando a tecnologia em todos os elos da cadeia. E ver essa informação já transitando, ver a aceleração, né, do processo de tomada de decisão é maravilhoso. Ainda existe o vendedor, a pessoa consultiva, o key account, que vai cuidar de fato daquela operação, mas tudo está sendo potencializado pela tecnologia. E personalizado para cada parceiro de negócio específico, de acordo com a região em que ele atua, o perfil específico do cliente, da loja dele, né, daquele consumidor que pode ter um comportamento muito diferente de outros clientes. E aí tá tudo personalizado. E hoje isso pode ser utilizado como um serviço, mas para quem for mais rápido e estiver na vanguarda, isso vira um novo modelo de negócio não é a indústria que produz o alimento, é a indústria que produz, que ajuda a vender, que monitora o resultado e que ajuda a fazer crescer a cadeia de valor como um todo. Você trouxe esse exemplo de um desafio de desenvolvimento de um produto novo, de como a IA já está ajudando. A gente tem marcas que já estão usando a inteligência artificial para co-criar produtos. Como a Coca-Cola lançou um sabor feito em parceria com o consumidor e IA. A gente teve a Nike reimaginando, né, e prototipando chuteiras, enfim, tênis, na abertura das Olimpíadas de Paris. Queria saber qual que é a tua opinião a respeito, como que você vê esse futuro do desenvolvimento de novos produtos, tendo aí esse novo parceiro que é a inteligência artificial. Como um parceiro, eu acredito que sim, pode ajudar muito, mas eu ainda acho que o trabalho real do marqueteiro é conseguir identificar um insight verdadeiro e operar através dele. E por ser um insight humano, eu acho que o humano ele vai ter sempre um papel protagonista aí. Então, acho que a gente pode usar como um parceiro, mas eu acho que a gente precisa, inclusive, o que vai nos diferenciar como profissionais é atuar nessas frentes onde a inteligência artificial ainda não ama, ainda não se emociona, ainda não consegue enxergar com os mesmos olhos que a gente tem. Então eu acho que sim, as ideias podem surgir, mas eu ainda acredito nesse
insight verdadeiro de você se conectar com uma pessoa, com uma dor, com um sentimento, com uma necessidade. E aí sim, no processo de traduzir aquilo num produto e gerar ideias, você usar a inteligência para isso. Mas eu ainda acredito bastante no poder das conexões humanas. Acho que é o que vai nos manter aqui operando a inteligência artificial, né? E não sendo operado por ela. Ai, adorei essa sua fala, que a gente siga assim, nós sendo, que a gente não perca esse nosso poder de agência, né? Nós somos os agentes e a inteligência artificial é uma ferramenta, mas que a gente não abra mão dessa potência que a gente tem para ela, né? Por mais que às vezes até pareça que ela consegue sentir. Você falou do processo de tréplica de feedback e de análises com o teu time. Eu fico imaginando que nessas rodadas, muitas vezes, o feedback que a inteligência artificial dá soa como humano, mas ela não consegue captar a nuance de como que a pessoa vai reagir àquele feedback, o quão emocional ou não é aquela pessoa, o quão você pode ser assertivo e duro ou não, o quanto você precisa ser mais humano, ser mais sensível na hora de dar um feedback. Eu acho que tem uma coisa no centro aí que é o sentir. Ela não vai sentir, ela vai saber, né? E saber é diferente do sentir. Eu falo que na carreira, assim, quem trabalha com produto e inovação, essa busca pelo insight de alguma coisa que é diferente de tudo, é um frio na espinha. Eu não vejo a inteligência artificial tendo o frio na espinha. Quando eu olho, eu falo, nossa, a gente acabou de chegar no produto, a gente acabou de fazer isso. Não quer dizer que eu não usei a informação para processar dados de categorias. Me diz o que está crescendo, me diz o que está caindo, me diz se a população está envelhecendo, me diz o que está acontecendo com a sociedade. Aí eu vou trazendo isso para o micro, então eu vou do macro para o micro. Me diz o que está acontecendo na alimentação, me diz o que está acontecendo no freezer, me diz o que está acontecendo no centro do prato, me diz o que está acontecendo no trabalho, na alimentação dos filhos. E aí você vai chegando num lugar que é muito verdadeiro. Aí tem esse arrepio aqui assim, ó, que sai, que é a hora que você fala, nossa, chegamos numa ideia. E é o feeling, é sinal, né? É aquele primeiro sinal, aí você entende que é uma tendência, aí você entende que você tem como endereçar, e aí você volta a utilizar a tecnologia para brifar o produto e seguir o processo. Mas tem um momento muito mágico, aí tô falando especialmente do processo de inovação, mas acho que vale para muitas frentes. Ele é um momento de sentir, e isso eu não vejo a inteligência artificial fazendo por nós. Eu estava vendo uma campanha de Natal que foi feita com o uso de inteligência artificial no processo, né? Eu não sei exatamente em que etapa. Eu olhei aquela campanha e eu falei, nossa, essa campanha é daquelas. Eu não acho que a inteligência artificial ia dizer, olha, essa é daquelas, sabe aquelas? Sim. Sabe aquele sentimento que você tinha? E isso eu acho que não vai ser substituído. Então, eu posso usar para chegar nesse lugar. Mas sou eu que vou saber se a gente vai ter o impacto que aquela campanha comemorativa tem. Tem um livro bem interessante que chama Predictions Machines, que é sobre inteligência artificial. E traz muito esse viés de que, como a IA é baseada em dados, ela vai sempre trazer uma previsão, né? Ela vai sempre tentar chegar na resposta mais próxima daquilo que você espera, o que ela entende que você espera pelo seu input. Mas se é uma prediction machine, se está em cima de uma previsão, a gente perde o fator surpresa. A gente não é mais surpreendido, né? Esses rompantes de emoção. O improviso. Exatamente, que é muito humano e que é muito nosso. Nessa palestra de 2022 da Esther Perel, ela estava falando, sim, a inteligência artificial falou muito do que ela falaria, mas num determinado momento de uma sessão, ela pode ter vivido alguma coisa na noite anterior ou naquela manhã que é uma interferência na resposta que ela daria naturalmente pelo background que ela tinha. E aquela interferência vai fazer diferença na resposta. Então, não vai conseguir replicar 100% do tempo. Então, é isso, assim, tem o conteúdo, o saber. Eu consigo ler todo o livro? Consegue ler todo o livro, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa do que eu ler o livro e viver uma coisa e fazer uma conexão e você me fazer uma pergunta depois do saber, né? Depois do saber e do sentir. Então, eu acho que vai para esse lugar. É muito complexo e ao mesmo tempo interessante, né? Imaginar essas possibilidades. Queria voltar aqui um pouco para a pauta, digamos assim, mais mundana do dia a dia, Camille. Na produção de conteúdo? Não necessariamente produção de conteúdo, mas o foco dessa temporada é falar de projetos feitos com inteligência artificial e como eles entram. Então eu queria te pedir para contar um pouco para a gente, se você conseguir destacar assim, em que momentos do desenvolvimento de um projeto você acredita que a inteligência artificial consegue ter um impacto maior ou fazer mais diferença no dia a dia de vocês? Eu acho que nessa primeira parte da busca do insight,
quando a gente ainda está construindo os primeiros documentos. Então, aquele grande ponto de interrogação tem o frio na espinha e tem o ponto de interrogação de falar, não sei por onde eu vou começar. Então, nesse primeiro começo, me dá um start, vou te alimentar aqui com alguma coisa, já começa a me passar algumas ideias de potencial de onde eu posso focar para começar esse trabalho. Daí, acho que tem um trabalho nosso de criticar, isso eu acho que faz mais sentido, isso talvez não faça sentido. E aí, a partir daí, usando para construir essa defesa. Nesse momento da inovação, onde você se encontra num beco sem saída, então parece que o sinal era verdadeiro, a tendência é verdadeira, o insight é verdadeiro, consegui chegar num briefing, mas travou aqui, não estou conseguindo destravar. Daí imagino que tem o uso também para conseguir destravar, seja para um produto, para um novo serviço, para a criação de um novo negócio. De verdade, eu estou tentando pensar alguma coisa que eu não uso, assim, eu uso para fazer entrevista. Eu uso para ler os relatórios de resultado, eu queria, recentemente fazer comparativos de resultados de empresa. Eu teria demorado 2 dias, do meu time, para conseguir compilar uma quantidade absurda de dados e extrair, a gente fez em 7 segundos. Leia todos os relatórios de resultado e me diga como eu tô em comparação com todos os meus concorrentes do setor de alimentos nos últimos 10 anos em todos os principais indicadores financeiros que aparecem no reporte de resultados. Em 7 segundos eu conseguia saber exatamente a minha posição. E a partir dali vira o buraco da minhoca. Sim. E aí vira um potencial sem fim para aplicar. Uhum. E aí o que a gente está exatamente na parte do front-end, né? Essa parte criativa é onde a gente ainda está descobrindo realmente mais os potenciais, onde a gente quer, onde a gente gostaria de aplicar, aonde a gente aplica e funciona, e é onde a gente vai investir um pouco mais de tempo. Mas eu acredito que hoje, pelo menos para a gente, está funcionando muito melhor nessa parte de planejamento. E as primeiras destravas, realmente, onde a gente encontra algum lugar de onde a gente não consegue se movimentar. Na parte de produção de conteúdo, vocês usam bastante a parte de IA ou não? Para roteirizar, para copies, tá. É mais para isso. Não para produção de imagem. A gente testou alguma coisa, mas foi muito pontual, assim, foi muito ali para entender como a tecnologia funcionava. Mas aí caiu nesse lugar de, parece que pra gente não tem verdade. Para apresentações internas, super. Para as apresentações, a gente tem, por exemplo, questões de remuneração de profissionais. A gente produz muito conteúdo do dia para a noite, literalmente, às vezes da noite para o dia, na verdade, né? Do final da tarde para o dia. E tem uma série de questões de remuneração, trabalhista, disponibilidade de profissionais. Pelo tempo que a gente tem, não fazer não é uma opção. Então a gente acaba sobrecarregando um profissional que vai trabalhar fora do horário de trabalho. Pode ser interessante para ele ou não, a gente não pode ficar refém disso. Nesse momento surge a tecnologia como uma opção. É uma apresentação interna, tudo certo a gente usar, e aí a gente pode substituir, aí num custo mais baixo, no timing que nos atende, a gente aplica também. Perfeito. E como você tem sentido o ecossistema, assim, que vocês precisam acionar, sabe, para esses projetos de fornecedores, parceiros de negócios, mão de obra de tecnologia, o quanto você tem sentido que esse ecossistema já está também preparado e operando com inteligência artificial, ou ainda tem algum gargalo, você tem uma demanda e você não consegue encontrar o parceiro ou o profissional ideal? Como você tem sentido essa preparação do ecossistema, né? Evolução, na verdade, não preparação, evolução do ecossistema? Eu sinto um desafio muito grande. Desde o aprendizado de onde aprender, sobre o quê, com que frequência se atualizar, porque a IA da semana passada já não é mais a dessa semana, já substituiu o plano, já ficou mais caro. Então, eu sinto bastante dificuldade de encontrar esse ecossistema, não digo nem que seria em um lugar, mas essa clareza de onde buscar a orientação, tudo é muito instintivo. Então, dentro de um processo, não é que a gente já larga com o pensamento de vamos usar. A gente trava primeiro e a gente pergunta, a inteligência artificial pode resolver? Poxa, a gente já sabe que ela existe, a gente já não deveria considerar desde o começo do processo, mas a gente faz como a gente está acostumado a fazer. E aí a gente vai descobrindo nisso, no por acaso, no não, travou, então vamos tentar usar. Mas ainda é de uma maneira muito reativa e pouco intencional. Então acho que esse grande bloco do desafio da inteligência artificial que eu vejo hoje, que é capacitar as pessoas para entender o que é, como usar, onde está, ele vai ajudar muito para um processo já nascer, para você entender onde que você consegue usar. Não precisa esperar, né, uma necessidade, falar, agora nós aqui não estamos conseguindo resolver, vamos usar a inteligência artificial, não me parece ser o mais produtivo. Embedar no sistema, né? E até porque assim, né, quer dizer, as ferramentas elas evoluem numa velocidade impressionante. É impressionante. O grande exemplo, assim, talvez quando esse episódio for ao ar, a gente já vai estar falando de coisa que já surgiu aí umas 4 plataformas novas. A gente se torna obsoleto com agilidade, uma rapidez, né?
muito grande, assim, tá? Pois é, Estamos eu o até tempo inteiro obsoletos. no momento do convite, eu falei, nossa, será que eu tô preparada, né? Eu Sim. até dividi contigo, Mal, eu Sim, falei, mas foi. será que eu tô preparada? Porque É. ainda me parece tão embrionário pra gente, ainda tá engatinhando e descobrindo, mas às vezes, de novo, eu olho pro lado, eu olho pra fora e também não tô conseguindo trazer as melhores práticas. Exato. Então, quer dizer que a gente deve estar, né, na primeira frente aí de algum movimento. Acho que essa sensação, Camille, que você comentou, todos nós estamos vivendo, que a gente tem que começar sem estar pronto. É isso aí. É desafiador, dá o frio na barriga, o frio na espinha, né? Faz a gente se sentir humano. Talvez seja essa a mágica desse momento, né? A gente lembrar que a gente é humano com esse frio na espinha e começar o movimento. Eu tenho que dizer que eu gosto demais, assim, numa profissão, né, do marqueteiro que se reinventou tantas vezes, passou por tantas ondas, né? A onda do marqueteiro super brand, e aí o gestor de produto, e aí o CFO, e agora o mini CEO, e aí agora olhando para tecnologia, para questões jurídicas, para questões éticas. Eu acho uma profissão maravilhosa porque ela te dá esse poder de transformação, mas não é daí para todo mundo e cada um na curva mesmo de adoção de inovações vai estar em algum lugar. Eu prefiro estar nesse forefront aí na ponta da lança, seja lá o que for, eu gostaria de ajudar a construir para não ficar refém depois. Eu prefiro fazer parte do processo. Pode doer um pouquinho, gera uma insegurança ali no começo, mas está fazendo parte da construção, então eu acredito que eu posso colocar um pouco mais do que eu acredito e não depois só poder usar o que alguém pensou por mim. Eu já perdi algumas revoluções, essa eu não gostaria. Camille, quero pegar aqui esse gancho que você trouxe da tua área de atuação, né? De ser uma área, um profissional que passou por tantas mudanças ao longo do tempo, né? Essa remodelagem do que se espera de um profissional de marketing, como ele atua, quais são as skills. Como você imagina que vai ser o futuro desse profissional diante dessa evolução acelerada da inteligência artificial? Que tipo de skill ele vai precisar desenvolver ou, de repente, ele já tem, mas vai ser mais importante, vai ser uma diferenciação? Como vai ser essa parceria desses profissionais com a IA nos próximos anos? Olha, eu vou dividir com vocês uma angústia que me acompanha já há alguns meses, porque eu acho que sempre tem esse antagonismo, né? Para todo um movimento de extremamente uma coisa, também surge uma outra frente. E essa angústia que está me acompanhando é que, ao mesmo tempo que a gente vai poder desbravar muitas novas possibilidades com a tecnologia, eu olho para o meu time, eu tenho prestado cada vez mais atenção nas pessoas e nas emoções e nas questões que estamos vivendo na sociedade, nos questionamentos, enfim. Então, eu acho que ao mesmo tempo que a tecnologia vai potencializar muita coisa, o olhar para o ser humano e esse sentir, não deixar esse lugar deixar de existir, ele vai ser muito importante. Então, sim, tem um lado de produtividade, tem empresas de tecnologia que estão reduzindo estrutura, substituindo. Eu acho que tem um processo de humanização dessa tecnologia que precisa acontecer. De novo, não tem a resposta, mas eu vejo que ao mesmo tempo que a gente vai usar cada vez mais a tecnologia, a gente vai ter que ter um lado humano muito aflorado. Eu não posso simplesmente, porque eu tenho inteligência artificial, ficar trocando perguntas com o meu time pelo ChatGPT ou pelo WhatsApp ou por e-mail. Ainda vai existir a necessidade de sentar aqui e a gente olhar para essas perguntas, a gente ter as interações e ter o olho no olho e ter esse fio na espinha, que vai dizer pra gente, poxa, existe essa troca. O cuidado que eu acho que precisa existir é, não vamos deixar a tecnologia nos desconectar absolutamente do mundo, né, das pessoas que nos cercam, uma coisa que já está acontecendo bastante, mas pelo menos aí no olhar corporativo, no time, não deixar a tecnologia substituir ninguém, garantir que a gente vai fazer o upskilling de quem precisa, que as pessoas que querem atuar nesse mercado e se diferenciar vão ter a oportunidade, que elas não vão ser simplesmente descartadas e sem ter nem visto de onde veio o tiro. Nossa, o que aconteceu aqui, que só porque eu me atrasei um pouquinho mais para fazer o curso eu entendi, ou eu fui substituída. Então, eu acho que o gestor, ele tem esse papel do olhar, ele olha lá na frente, ele traz para o presente e ele fica fazendo a ponte o tempo todo. A ponte do presente com o futuro, a ponte do humano com a tecnologia, para não deixar essas coisas se perderem. Se elas se perderem, aí eu acho que a gente corre mais riscos, na verdade, do que só as boas possibilidades que a gente tem para explorar. Nossa, tua resposta me lembrou de um fato simples que aconteceu ontem na minha vida pessoal, mas acho que ilustra bem isso. Meu filho chegou em casa com um texto que ele precisava melhorar, né? Era um texto que estava em inglês. Mãe, preciso da sua ajuda para isso. Eu falei, muito fácil. Fiz uma foto do texto, subi no ChatGPT, prompt, atue como uma professora de tal série, esse é o seu objetivo, dê um feedback, claro, para uma criança de tantos anos ler e conseguir ela melhorar o texto, não é para você refazer o texto. Ele ficou tão decepcionado, eu achei que ele fosse ficar empolgado com a tecnologia, tá aqui no iPad, você vai lá e faz.
Ele olhou assim e falou, nossa mãe, mas eu achei que você fosse fazer comigo, eu queria saber a sua opinião sobre o meu texto. E aí eu tive que refazer todo eu falei, então, né, eu fui ler o texto, porque eu entendi que era a mim que ele queria. Não necessariamente escrever um texto melhor, o melhor texto possível. E acho que aí entra muito do que você falou do papel do gestor, porque muitas vezes o que o profissional precisa não é necessariamente saber o que fazer ou fazer melhor, mas ele precisa ali daquela liderança, daquele líder, daquela inspiração que nenhuma inteligência artificial vai conseguir dar para ele. Acho que num mundo onde tudo pode ser potencializado, onde pode existir toda a produtividade, o que é o melhor? Né? Às vezes o melhor é o que a gente vai trazer para uma situação. Então, essa humanização mesmo das relações que às vezes se perde sem o uso da tecnologia. Com a tecnologia, ela pode ser ainda mais potencializada. Então, eu acho que vai ter que existir essa empatia, essa simpatia, instrumentalização dessa simpatia pelas diferentes pessoas, diferentes momentos, diferentes interesses, para que todo mundo tenha a mesma oportunidade de chegar nesse mesmo lugar. E entender que haverão momentos onde não é a tecnologia que vai fazer a diferença, é o ser humano, são as conexões, é o friozinho ali na espinha. Não deixar essas coisas, né, se perderem ali do radar. Eu torço para a gente conseguir navegar por esse futuro melhor. Também. Que todo o tempo que a tecnologia vai conseguir devolver para a gente, porque a gente vai conseguir automatizar, né, ou delegar uma parte do nosso trabalho para ela, que a gente possa usar para investir no que faz a diferença. O repertório, né? Então tá bom, então existe uma produtividade, então existe mais tempo disponível. Qual é o papel do repertório? Gigantesco aí. Da onde vem o prompt? Ele vem do conhecimento das mesmas, né, experiências. A criança que não sabe escrever, que não leu, que não viaja, que não vive, que não tem cultura, não vai conseguir fazer esse prompt tão adequado. Então, tem algumas coisas aí que precisam ser extremamente cuidadas ao longo do processo. Só para garantir a mesma qualidade da melhor entrega, seja lá o que for, mas tem muita coisa boa que a gente já tem e não precisa se perder nem ser substituída por ninguém. A gente ouve aqui, né, a galera falando, todo mundo espera que efetivamente a gente tenha um pouco mais tempo para as coisas que a gente gostaria de fazer. Nesse momento, com a entrada da inteligência artificial, você está conseguindo ter esse tempo a mais? Ou pela questão de entender o processo, ela tá te consumindo mais tempo? Eu não tô com mais tempo, não. Não tem muito tempo adicional. Tá. Tem uma ideia também, que eu reflito sobre isso. Agora começou essa coisa da discussão da semana de 4 dias, né? Sim. Que eu acho um pensamento super interessante. Inclusive tem outros países, né? Já trabalhei em empresas multinacionais e eu entendo tem diferenças culturais e que isso é possível. Eu tô mais operando uma semana de 6 ou 7 dias, porque aí eu já fico pensando, tá bom, a gente trabalha 5 dias, mas se eu tenho um terceiro, 2 terceiros, 4 terceiros, se eu tenho a tecnologia à disposição, ela pode trabalhar para mim então os 2 dias que eu não trabalho, e aí eu dou um briefing lá na sexta, e quando eu chego na segunda tem alguém trabalhando. Eu não tô me vendo trabalhar menos, eu tô me vendo entregar mais no tempo que eu tenho disponível para operar. Então, não é um pensamento de hiperprodutividade, não acho que as pessoas precisam trabalhar mais, mas eu acho que a gente vai conseguir ter uma produtividade muito maior no mesmo tempo que a gente tem disponível. E isso eu acredito já ser possível. Eu olho para a quantidade de briefings que eu entreguei neste ciclo de planejamento e a complexidade que foi para gerá-los, e é mágico versus o ano anterior, porque a gente trabalhou muito mais para conseguir gerar muito menos ideias, porque era realmente ficar catando ali a informação. Sim. E agora a gente tem um funil que está muito mais preenchido, de fato é um funil, nem todos os projetos vão até o final, mas ele está muito mais rico, ele está muito mais em profundidade, a gente tem muito mais ideias. Isso não teria sido possível sem a tecnologia. Mas não quer dizer que a gente trabalhou menos ainda, é só diferente. E eu colocar aqui na pauta uma discussão que eu vi quando eu fui no Canadá, no evento da Trend Hunters, eles colocaram da grande preocupação do RH em relação ao uso de inteligência artificial pela forma como as pessoas estavam recebendo. Então, de profissionais que usavam IA, mas escondiam que usavam IA, porque de repente a empresa vai cobrar mais produtividade, de empresas que querem que negociar preço com o fornecedor, porque olha, já que você tem IA, então é menos tempo, me entrega mais rápido, diminui o teu prazo, porque eu sei que você pode usar IA para aquilo, eu quero diminuir teu preço, porque eu sei que você precisa de menos equipe. Eu sei que é um tema bem, bem complexo e polêmico, né? Trouxe aqui só 2 exemplos, mas queria que você compartilhasse um pouco com a gente tua visão a respeito
disso, ou um pouco do que você tem observado, do que você acredita que pode ser tirado de, sei lá, de aprendizado, de oportunidade dessas discussões, desses vieses? Vou dividir com vocês um conceito, acho que eu ouvi pela primeira vez, acho que é do Scott Galloway, que é para a Época Negócios. Ele falou sobre inteligência artificial numa matéria. Foi a primeira vez que eu vi o conceito de Corporate Ozempic, que é justamente a inteligência artificial ou as tecnologias te dizendo que você pode operar com um corpo de funcionários reduzido. Eu não acredito tanto nisso, não acredito na semana de 4 dias. Eu acho que a gente pode potencializar o trabalho, dadas as regras que existem hoje. E eu acho que o olhar das companhias tem que ser como é que eu produzo mais, sem necessariamente dar margem, de fato, né, para essas jornadas de trabalho excessivas, o nível de produtividade que a gente pode ser melhorado. Então, é nesse modelo do Copilot. Hoje eu tenho essa questão corporativa, eu preciso produzir mais, eu posso produzir com os mesmos recursos, uma quantidade muito maior de entregas usando a tecnologia a favor. O que eu ainda sinto falta é, qual é o guideline para isso? Então, eu posso usar quando, a gente vai fornecer isso como, a gente vai monitorar como as pessoas estão produzindo, qual é o papel que a tecnologia tem, o LGPD, os dados, aí já entra TI, jurídico, uma série de outras questões. Se pra a gente está desbravando e fazendo, em algum momento a gente vai ter de fato 2 áreas principais, na minha visão RH, jurídico, talvez TI, dando os guidelines de como operar. Mas eu não acredito nesse conceito de cortar pessoas, porque é isso, assim, dentro de um processo vai existir o papel humano, o papel do sentir, o papel de enxergar alguma coisa que não está no dado. E por isso as pessoas vão ser essenciais. Mas daí, e o upskilling? Quem vai prover nessa jornada de upskilling para as pessoas? Tem que ser a área de recursos humanos, enfim, pode vir de qualquer lugar, mas tem um papel muito protagonista para essa área aí. Camille, que conselho você daria para um profissional de marketing que está hoje ainda receoso de usar a inteligência artificial, não sabe por onde começar? Estudar. Eu me inspiro muito, não só para inteligência artificial, mas para muitas coisas que eu não consigo compreender. Acho que faz uma relação com a minha jornada com inteligência artificial lá atrás. Enquanto eu estava tentando entender o que ela fazia, essa palavra generativa, ela era para mim assim, radioativa. Eu achava muito esquisita. Eu falava, generativa gera o quê? Gera como? Faz o quê? Eu só consegui entender mesmo quando eu vi as potenciais aplicações. Então, está aí, está para ficar e vai acontecer. Se você ainda está no começo dessa jornada, eu diria se preocupar em estudar, entender como ela está sendo aplicada, se conectar com outros profissionais. Ninguém está sabendo tanto assim. Também, se alguém estiver falando, né, que está super por dentro, Sim. Não acho que está nesse lugar, acho que tem um exercício de humildade interessante. Mas para o marqueteiro, independente de inteligência artificial, curiosidade é o que vai mover a nossa profissão. E aí tem aquele pezinho ali de coragem que tem uma hora que você tem que falar, ok, tá na hora, então eu vou. E aí vai com medo, né? Vai do jeito isso. que der, com o recurso que tiver, mas não ficar parado no mesmo lugar. Não acho que vai tomar o trabalho de ninguém, mas o fato é que ela vai estar aí, se a gente vai estar operando com ela, melhor com ela e crescendo com ela, acho que é o melhor cenário possível, né? Muito bom. Camille, a gente tem uma série de 4 perguntas que a gente faz para todo convidado que vem aqui. E agora queremos fazê-las para você. Hoje, qual aspecto da inteligência artificial te deixa mais empolgada e fascinada? A abundância. A abundância de acesso à informação, conhecimento. A gente está discutindo aqui muito num contexto corporativo, criativo, trabalho para marcas. Mas eu fico imaginando para a saúde o potencial que isso pode ter. Todas essas barreiras, grandes barreiras, né? A gente foi criando muitas coisas, muita complexidade. Então eu vejo um potencial da tecnologia para simplificar muito, para oferecer muito conhecimento. Quando eu vejo as pessoas do time, poxa, tendo acesso à formação, um conhecimento, evoluindo suas jornadas profissionais através do uso da tecnologia, aí eu vejo que é onde está a máxima potência do que ela pode oferecer. Então eu diria que é a abundância que ela vai trazer, desde que exista a sabedoria, né? Não sei se vai ter uma pergunta que eu possa usar a sabedoria depois. E uma IA que você gostaria que existisse no futuro, mesmo que não fosse possível hoje? Eu gosto dessa ideia de duplicar. Tá. De ter um acessório. Uma outra Camille. De ter uma outra eu. Tá. E eu confesso que também é um pouco o buraco da minhoca aí pra mim. Tá. Porque eu fico pensando, eu conversando, eu faço isso às vezes, tá? Tudo bem, acho que tudo bem, né? Eu conversar comigo mesma. Sim. Eu alimento uma versão de mim. Tá. E coloco ali alguns pensamentos e alguns questionamentos. Memórias, pode ser uma biografia, pode ser que eu utilize isso depois, conectando com o ponto da saúde, né? Imagina se eu tiver Alzheimer. E eu quiser conversar comigo mesma, dado o histórico todo que eu coloquei.
se eu te desejo um bem egoísta, assim, não tô falando de causas humanitárias, esse lugar é um lugar que eu acho super interessante. Nossa, eu adorei. Eu nunca fiz esse uso. Eu tenho uma inteligência artificial que eu fiz um setup para ela analisar meus sonhos. É meu terapeuta junguiano. Mas nunca tinha pensado em construir uma versão de mim mesma. Tá, incrível. É uma boa opção. Incrível. Mas eu faço terapia, muito trabalho, muita gente, muita informação. E às vezes é difícil pra gente processar tudo que vem. Então eu gosto de ter um repositório fora da minha mente, porque já é um lugar muito complicado. Então eu gosto de saber que eu tenho um lugar para aterrissar. Claro que eu tenho todas as minhas subpastinhas com temas. Para mim é como um Pinterest, não sei, coisa de antigamente, mas eu tinha todas as pastinhas com todos os temas. Pra que eu vou usar isso? Eu não sei, mas eu vou guardar isso aqui. E aí eu vou lá naquele repositório agora buscar. Então tem a da terapia, tem o trabalho, tem para pessoas, tem para projetos. E eu imagino o potencial que isso vai ter a hora que eu precisar resgatar. Então é o cofrinho. Por enquanto eu tô só depositando. Espero que um dia, a hora que eu precisar resgatar, isso tenha algum valor para os meus filhos, enfim, para outras pessoas. É isso. E Camille, o futuro da humanidade com a inteligência artificial em uma palavra. Da humanidade, eu acho que no olhar nosso humano mesmo é esse não esquecer do sentir. Não achar que vai resolver todas as questões, não pode chegar nesse lugar de substituir algumas coisas que são humanas. A hora que esbarrar aí, para mim não é nem o ético, é o impensável, assim, é o não imaginável. Eu acho que o futuro da humanidade tem que ser no sentir. Nunca vai deixar de ser, independente da tecnologia. E num mundo onde as máquinas são capazes de fazer tudo melhor do que nós, o que você acha que nos torna verdadeiramente humanos? É o frio na espinha. Esse é o que não pode ser replicado. Esse é só nosso. E eu acho que a gente sempre vai saber o que ele é, que a gente também nunca perca essa busca para esse lugar. Isso não dá para fazer o prompt disso. E também não dá para nenhuma máquina entregar isso pra gente. Eu acho que como filmes, né, que vieram, Ex Machina, a gente vai estar se enganando. Se a gente achar que a gente tá sentindo através da tecnologia, não vai estar. Muito obrigada pela sua conversa tão inspiradora e por aceitar nosso convite para vir aqui compartilhar um pouquinho da tua jornada, experiência e projetos com o IA, Camille. Imagina, queria agradecer muito vocês pelo convite. Obrigado, muito obrigado, né, por estar aqui conosco. Quero agradecer aqui a minha companheira, que esteve comigo o tempo todo, Melzinha. Espero que você tenha gostado do nosso papo. Acho que gostou. Ela tá em paz, tranquila, serena, com esse futuro otimista que a gente conversou hoje. Inteligência animal, não artificial. Animal. E eu quero também, artificial, proteína animal e vegetal. Quero aproveitar Obrigado. O gancho da inteligência natural para agradecer o nosso parceiro, Água de Coco do Zé. Inteligência natural, direto do coco para a garrafinha. Agradecer também toda a equipe do estúdio 1338, que está nos deixando aqui maravilhosos, iluminados e em quadro. O Diego Notar Nicola e a Camila Aguiar. Gente, muito obrigado por mais um episódio. Assina, como é que é? Assina o sininho, não? Toca o sininho. Dá um like, ativa sininho, segue a gente. E não deixa de inscrever no canal, né, Déia? Exatamente, e volte para acompanhar o próximo episódio. E até a próxima. Este episódio do IAQ Podcast foi apresentado por Andréa Mello e Maurício de Paula, produzido pelo estúdio 1338, com roteiro criado por Andréa Mello em colaboração com ChatGPT e Claude. Locução em off gerada com Eleven Labs. Até o próximo episódio.